Eu recebi, gente, na verdade, 2 perguntas sobre esse tema, que é obedecer com falar apenas uma vez. Eu já cansei de repetir para minha filha o que é preciso fazer para ela obedecer e sentar para comer. Você tá tendo que falar muitas vezes aí na sua casa? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, gente, tudo bem? Galera, às vezes a gente cansa de repetir. Vai tomar banho, vem sentar pra comer, já chamei. E aí isso vai subindo dentro da gente, até a hora que normalmente a gente acaba fazendo uso do grito muito forte para que as crianças obedeçam. E nesse momento, às vezes elas obedecem no grito. O que pode fazer com que a gente use cada vez mais cedo o grito, com essa sensação de que a criança obedece só quando o grito vem. Então, amores, nosso desafio é poder sentar com a criança, mesmo que ela seja pequenininha, e compartilhar com ela o quanto que você está muito desconfortável de chamar, e como que a gente pode fazer isso, trazendo para a criança a responsabilidade dela também de vir, de ouvir e assim por diante. A gente precisa, obviamente, eu tô partindo desse lugar, contando que a gente tem dado conta, e às vezes a gente não dá, de cuidar de como a gente comunica. Muitas vezes a gente vira para esse filho, para essa filha lá da cozinha, enquanto você está acabando de pôr a mesa, e fala: gente, vem jantar. E principalmente com crianças menores, essa comunicação difusa para ninguém, ela não costuma funcionar. Então, com crianças menores, é muito importante que a gente chegue até a criança e fale: amor, agora eu preciso que você venha comer. A mamãe já te chamou uma vez e eu preciso que agora você sente para comer. Ou eu preciso que agora você levante para a gente tomar banho. Então, assim, na hora em que a gente traz a nossa comunicação com mais eficiência, a tendência é que a escuta aconteça com mais eficiência também. Mas de qualquer forma, eu adoro e tenho trazido para vocês muito esse caminho pelo acolhimento, que eu sei que é ruim sair de onde você tá, eu sei que você tá fazendo algo muito gostoso ou tá aí aconchegado em alguma atividade, mas eu preciso que você venha e depois fique tranquilo, você vai poder continuar isso que você estava fazendo, ou vai haver algum tempo, em algum momento, mesmo que não seja hoje, para fazer isso que você estava fazendo. É importante que a gente perceba que enquanto a gente estiver na expectativa de que eu falei uma vez e que você devia ser a criança que ao ouvir uma vez você já deveria responder, é muito comum que a gente caia na exigência de, através do grito, através do controle, através muitas vezes do desrespeito ao outro, a gente quer fazer com que isso aconteça dessa forma. O ponto essa expectativa ela é real. Você se dá uma ordem uma vez e você obedece, ou você tem um trabalho enorme de se tirar de um espaço que muitas vezes está confortável para fazer algo que você tem que fazer. Você também vive esse desafio. E na hora que a gente traz o desconforto, que é a necessidade de ser ouvido, o desconforto conta da necessidade de ser ouvido, da necessidade de ser considerado, eu começo a trazer para a criança a responsabilidade dela nesse espaço de consideração e troca. Então percebam que não há nada que eu possa fazer para que você cumpra a sua parte. O que eu posso é convidar você a me considerar, convidar você a me ouvir, convidar você a viver esse desconforto que é se tirar do sofá para vir sentar à mesa. Convidar você para descobrir como é que eu também me sinto quando a gente está tratando a situação dessa forma. Quando a gente sai da expectativa e exigência, e às vezes parece muito difícil sair desse lugar, mas é possível, a gente começa a se relacionar com toda a nossa condição real, que é imperfeita, não somos robôs, e aí a gente começa a cuidar de contar para o outro como eu me sinto e chamá-lo à responsabilidade desse processo. Então, dentro desse processo real, é óbvio que você está cuidando da tua comunicação o melhor jeito possível, mas perceba o quanto muitas vezes a nossa comunicação também é falha. E nesse processo, as crianças
não escutam, ou se o grito está acontecendo, entendem que só precisam ir quando o grito aparece. Então, nesse processo, imagine que a gente precisa cuidar de 3 coisas: não criar expectativa, comunicar o que a gente precisa e acolher o desconforto que pode aparecer dentro do outro no movimento que está sendo pedido a ele. A hora que a gente começa a cuidar dessas 3 coisas, o que a gente está, na verdade, fazendo é saindo dessa expectativa e exigência e entrando no convite à responsabilidade, tanto da nossa parte de comunicar as coisas com clareza, quanto da parte das crianças de receber essa comunicação e, na sua responsabilidade, que existe já ainda com as crianças bem pequenas, ela fazer o melhor possível dentro da condição que ela tem. Nesse sentido, a gente não vai andar pelo mundo perfeito e ideal, que você chama o seu filho uma vez e aquilo tudo está colocado já e a criança atende imediatamente, mas você vai trazendo a responsabilidade para o outro de um relacionamento que acontece entre vocês dois. Você cuida do seu pedaço, o outro está convidado a cuidar do pedaço dele. Eu tô lembrando de hoje cedo, tênis espalhado na sala. E a hora que eu falei uma, o tênis continuou lá. A hora que eu falei a segunda, eu já trouxe para ela o como eu me sinto de falar e não ser considerada, e como eu me sinto de ter que falar mais uma vez e provavelmente aquele tênis, se dependesse do outro, continuaria ali. E foi muito lindo ver o movimento da minha filha mais velha dizendo: não, mãe, desculpa, eu vou pegar agora. Mas percebam que não é sobre pegar o tênis, é sobre a gente conviver, é sobre a gente se respeitar. E quando eu entendo que eu estou num processo de aprendizado tanto quanto as crianças, eu começo a não mais esperar que dali saia o ideal, porque eu entendo que de mim também não sai, mas a gente começa a cuidar em toda e qualquer oportunidade do espaço de consideração. Quando tá ruim para mim esse tênis estar espalhado e eu convido ela a perceber o quanto isso me desconsidera, eu tô trazendo para o outro a responsabilidade de cuidar da nossa relação. O tênis é só a forma como isso vai acontecer nessa experiência. O sentar à mesa, a mesma coisa. O levantar para se trocar, a mesma coisa. O ir tomar banho, a mesma coisa. Mas se a gente partir da exigência e da expectativa, percebam que a gente não está mais nem disposto a aprender essa convivência, porque você já parte de um lugar que você faz tudo direito e que essa criança já devia fazer. Quando, na verdade, a gente está sempre tendo a oportunidade, e teremos para sempre, de aprender a conviver. Isso não está pronto, o dia de hoje jamais aconteceu, e o processo de aprendizado, ele é sim repetição, persistência, consistência, coerência e constância. E a hora que a gente vai criando na repetição essa possibilidade de aprender consideração, a gente começa a ver sim o tênis sendo recolhido. Não vai acontecer todo dia, mas ele começa sim a ser recolhido, exatamente porque há consideração entre nós. Nesse sentido, a gente começa a ter a obediência pelos bons motivos e não porque o grito apareceu, o tapa apareceu, o puxão apareceu, a gritaria aconteceu. A obediência pelo bom motivo é uma obediência que faz com que eu entenda que eu tenho as minhas necessidades, que o outro também tem, e que quanto mais a gente cuida desse espaço que cuida de nós dois, melhor para nós dois. E isso a gente pode começar assim, trazer para as crianças desde elas pequenininhas, obviamente considerando a capacidade que elas têm, mas sempre trazendo para um desenvolvimento que vai em direção à autonomia e à responsabilidade. Na expectativa e exigência, a gente não dá espaço para o aprendizado acontecer. Por quê? Porque essa criança já devia ter aprendido. Perceba que lugar difícil é o lugar que a gente coloca quando há expectativa e exigência no nosso dia a dia. A gente convida a criança para a percepção de que ela devia ser diferente do que é para que ela fosse amada, que ela já devia ser a criança que já devia saber o que ela ainda não sabe para que ela fosse amada. No aprendizado vivo, só por hoje, fazendo o melhor que podemos e sim ouvindo sempre o nosso desconforto, a gente começa a trabalhar dentro de um convívio onde as necessidades estão colocadas e sim passam a ser consideradas. Se você quiser aprofundar tudo isso como mãe e como pai, a gente tem o espaço do curso online que trabalha todos esses elementos com sustentação no seu dia a dia, com isso que você acabou de viver hoje aí na sua casa.
O link está aqui embaixo, educaçãoinfantilonline.com, e eu te convido para fazer parte dessa caminhada tão transformadora que tem sido incrível, tanto na minha vida como na vida de muitas famílias. Um beijo, eu agradeço demais a Deus pela paz e pela alegria no meu coração, para que eu possa me perceber imperfeita e perceber também a imperfeição dos que eu mais amo. E agradeço demais a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Obrigada pela pergunta. Um beijo, tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!